Muito bom dia a todos e todas. Hoje, mais uma reflexão, numa manhã ensolarada. Quero fazer rápidas considerações sobre certas posições que a gente tem na vida, sobre certos autores, o que disseram sobre como é que nós estamos na vida, qual o olhar que a gente tem. Ortega y Gasset dizia: o homem é ele mais a sua circunstância. Não podemos nos demorar no polo do indivíduo, sem as circunstâncias, que não existe, é uma abstração, nem nas circunstâncias sem os homens. Temos que olhar o homem na sua circunstância. Da mesma maneira, outro russo, o Plekhanov, escreve: o papel do indivíduo na história. É importante que os indivíduos não se fiquem fazendo de vítima. Tenha o seu papel, desempenhe o seu papel na história. É importante que o indivíduo atue, não fique só aguardando o que vem de fora. Então, tanto um quanto o outro, juntando os dois, e eu vou repetir muito aqui a expressão ver tudo pelos dois lados, é importante o papel do indivíduo na história e é importante considerar a circunstância que o indivíduo vive. Ele não é uma abstração, não é algo solto. Quero considerar isto porque hoje de manhã, vendo uma programação que acontece, estava vendo a vida nos Estados Unidos, que sempre é mostrada de um lado da riqueza, né? Estados Unidos, não precisa falar mais. Mas, por outro lado, há um Estados Unidos que não se mostra, cheio de miséria, cheio de problemas sérios, de pessoas dormindo debaixo de lonas nas ruas. Há outro. Da mesma maneira, Los Angeles foi mostrado também. Eu estou falando assim de grandes países onde o capitalismo se diz que deu certo. Né? Há uma miséria e há uma riqueza. Nós temos que ver que nós temos que olhar tudo com dois olhares. O olhar do turista, que é orientado por empresas de turistas, é o olhar que vai mostrar o lado bonito das coisas. Mas há um outro olhar que escapa aos turistas, que é o olhar de quem vai a esses países, a essas regiões, para ver de fato como vive o povo, como é que é a vida lá. Eu estive algumas vezes em Cuba e posso também dizer que Cuba, como diz o poeta, não é o céu nem o inferno, é o purgatório possível. Há muita coisa boa, há muita coisa que não é boa, é uma ilha com muitas dificuldades, não é um continente como o Brasil, de tanta riqueza, mas vai se levando a vida, olhando pelos dois lados, de uma maneira mais humana, de uma maneira mais que atende mais aos nossos anseios de tudo em comum. Também tem o olhar para a zona rural, onde vivi alguns anos da minha vida. Muita gente tem um olhar só para a parte bonita. A zona rural é o lugar da fartura, do ar puro, é o lugar da tranquilidade, né? Esse é um olhar, mas há um outro olhar que vai mostrar as dificuldades da zona rural, estradas ruins, atendimento à saúde ruins, vida difícil de levantar muito cedo, acordar, ir até tarde na luta diária muito árdua. A mercadoria maior dela, a melhor das mercadorias, é para vender para a cidade. A cidade vive da fartura produzida muitas vezes na zona rural, que não fica lá. Então, esse romantismo, esse olhar bucólico para a zona rural não é real. Tem as considerações de que é muito bom em certo sentido, mas tem o outro lado também. Então, insisto numa questão de que devemos ver tudo pelos dois olhares. Não ter uma visão romântica, uma visão mesmo de crítica séria, sem olhar circunstâncias. O capitalismo, me lembra bem aquela balança que tem dois pratos. Um prato sobe, o outro desce. O prato que sobe, ninguém nega o dinamismo do capitalismo, o progresso que ele constrói, embora esteja nos últimos anos também andando para trás. Nós não podemos negar isto, a sua riqueza pautada em cima de guerras, na sua produção, mais em termos de armamentos. Mas, por outro lado, também não podemos olhar que na outra ponta é um produtor de miséria que se esconde debaixo das análises que são feitas para não mostrar ao turista. Há uma situação que nós não podemos desconhecer. O mundo real capitalista também
não é esse paraíso que se quer mostrar, da riqueza para todos. Necessariamente tem que haver uma exploração, tem que haver uma ponta que sobe e uma ponta que desce. É da sua lógica. Ele não pode realizar o bem comum, como nós entendemos, né? O bem comum é outro tipo de sociedade que um dia a gente vai estar, estamos ajudando a construir, mesmo que a gente não veja fisicamente hoje, mas estamos plantando a semente de uma sociedade onde possa ter, de fato, uma vida mais regulada, planejada, uma vida com menos miséria e também, é lógico, na outra ponta, sem uma riqueza disparada, sem limite, que possa trazer mais justiça, mais alegria real para todos, como eu tenho dito tantas vezes aqui. Então é isso que trago para esta manhã. A gente vê tudo pelos dois lados, não ficar preso a um lado só. É importante o papel do indivíduo na história? É. O indivíduo tem que trabalhar, tem que fazer a sua história enquanto indivíduo, mas dentro da circunstância que ele também não fez. O homem faz a história, mas não faz as condições em que ele se encontra. Muitas vezes as condições são anteriores e ele faz ali dentro daquilo que pode fazer. Agora, há as pessoas que são preguiçosas, que não querem fazer o seu papel, isso não há dúvida. Mas, por outro lado, considerar também que as circunstâncias devem ser desconhecidas, que o indivíduo querer é poder, não. Querer não é poder. Querer mais poder é igual fazer. Esta é a fórmula que a gente vem falando. Querer mais poder é igual fazer. Tem gente que quer tudo, mas não pode nada. Tem gente que pode tudo, mas não quer nada. Então, esses dois não fazem a história. Vamos tentando, portanto, estudar mais, olhar mais, um olhar mais crítico, um olhar que vê tudo pelos dois lados. É isso que trago para esta manhã, para a gente refletir, né? Não ficar apenas com um olhar de turista, nem com um olhar de achar que nós somos o melhor país do mundo, que tudo aqui é maravilhoso, né? Já deu certo. Não é. Há uma luta para melhorar. Tem que haver uma luta para melhorar e essa luta deve juntar mais gente possível, né? Não podemos aceitar, num mundo que hoje tem tanto desenvolvimento, que haja tanta miséria, tanto analfabetismo, tanta fome, tanta gente sem uma moradia mínima, sem cobrir a pele de maneira mais saudável, enfim, na saúde também. Então nós queremos globalizar isso no bom sentido. Queremos tudo para todos e todos para um, como diz o John Lennon na sua música, que tantas vezes já falei aqui. É isto. A gente pode ser um sonhador, mas não somos os únicos. Venham e se junte a nós nessa luta pelo bem comum. Era isso que trago para hoje. Muito obrigado e até amanhã.